Tarde a todos. Só queria que colocasse a apresentação, por favor. Bem, vamos lá. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, ainda mais de uma associação que representa uma entidade que goza do privilégio de não só ser eficiente, como também de ser reconhecidamente eficiente, né, pela sociedade. Então, como já dito pelos outros palestrantes, isso gera muita satisfação. Na verdade, eu represento a CNSEG, a Confederação Nacional das Empresas de Seguro. Ela representa todo o segmento, inclusive previdência e capitalização. É uma entidade um pouco mais recente que a Souza Cruz. A Souza Cruz é mais antiga um pouquinho e já há muitos anos, praticamente uma década, ela já vem de forma explícita, né, criando departamentos específicos para proteção ao seguro, independentemente das ações das seguradoras. Isso no escopo de ações institucionais, de cunho institucional. Então, vamos lá. Bem, dentro dessas ações institucionais, são várias, né, inclusive várias lastreadas por convênio. Essa apresentação ela é modular, então o Paulo Araripe, que é o próximo palestrante, ele vai falar melhor sobre os convênios que a Confederação mantém com os órgãos públicos. Mas, dentre as ações de proteção ao seguro, que a gente chama, isso para proteger a saúde financeira, para evitar o aumento indevido da sinistralidade, que gera, porque a indenização boa, ela sai do mesmo lugar, do mesmo fundo da indenização ruim, o que pode gerar encarecimento, inclusive, uma onerosidade maior para o consumidor final. E, além de tudo, por força de lei, é uma obrigação do segurador tomar conta, né, preservar essa saúde financeira, a saúde financeira desse fundo. Uma das ações, que inclusive é uma iniciativa em conjunto com algumas secretarias de segurança pública, é a manutenção de convênio com disque fraude em seguros. Na verdade, são as mesmas entidades que cuidam dos disques denúncias, que é um serviço muito difundido e que em alguns estados realmente dá muito certo, como aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Espírito Santo. E geralmente são administrados por ONGs, por força de convênios com as secretarias estaduais de segurança pública. É um serviço realmente que dá muito resultado e a gente já mantém essas parcerias também já há algum tempo, alguns anos, em relação às denúncias relacionadas à fraude contra o seguro. Outra iniciativa, né, que é uma outra ação institucional, é o sistema de quantificação da fraude, que é algo que, em âmbito nacional, só existe no Brasil, não existe mais em lugar nenhum. Qual é o objetivo desse sistema? É apurar os valores envolvidos na fraude contra o seguro, que eu vou mostrar para os senhores um pouquinho mais adiante, são valores muito elevados. E isso comprova a questão do comprometimento, se não houver o combate eficiente, das operações de seguro e até do encarecimento, né, desse negócio para a sociedade, um negócio que tem um aspecto social, uma importância social muito grande. Então, além de demonstrar o impacto financeiro da fraude no mercado, ela também serve como métrica e também orientações para algumas ações de prevenção e redução à fraude contra o seguro. Ela já está no seu 8º ciclo, na verdade, são ciclos anuais, é uma pesquisa anual. Nós estamos escolhendo o 9º ciclo, que se refere ao ano de 2011, e até meados do mês de julho isso vai estar disponível. Isso é uma pesquisa pública, que inclusive consta no site da federação, da confederação hoje, né? Então, no 8º ciclo, vocês terem uma ideia da importância do combate à fraude. No universo de 21 bilhões de sinistros, sinistro é o evento que gera o pagamento da indenização, de 21 bilhões, aqui não está incluído nem saúde, nem previdência. 9,1% de todos os sinistros tinham algum indicador, alguma suspeita de fraude. Recaiu alguma suspeita em cima dele, o que representa aproximadamente 2 bilhões de reais. Agora, se detectou
em sede de investigação privada, né, que é muito limitada, que é claro que as seguradoras investigam os sinistros, elas regulam os sinistros, mas dentro das possibilidades legais, o que é limitado, não tem poder de polícia, não pode investigar a fundo. Dentro do que se investiga, se detectou em 1,8% dos casos a presença de fraude. Essa detecção chega próximo à certeza de que tem fraude. E se conseguiu comprovar em 1,4% dos casos, que dá mais ou menos 300 milhões de reais, no universo de aproximadamente 2 bilhões. Dentro do que se investigou efetivamente, que nem tudo é investigado, ainda tem isso, se detectou em 23% e se comprovou em 18% desses casos. Agora, pegando o gancho do que o doutor Luciano Pontal já falou, da SUSEP, desde 2002, 2003, começaram a surgir algumas associações, são basicamente associações, tem uma ou outra cooperativa, eu acho até pela facilidade, né, de se constituir essas entidades, basta o registro no cartório de registro de pessoas jurídicas, e também tem todo um aparato protetivo legal, por causa dos resquícios da ditadura militar, então se protege, a lei protege muito o associativismo. E aí alguns oportunistas começaram a utilizar associações e constituir associações especificamente para comercializar seguro. Por força de lei, esses são os artigos, tem o artigo 24, o decreto 73 de 66, que é a lei básica que rege o nosso mercado, o artigo 757 do Código Civil atual, só pode comercializar seguro seguradora. E para ser seguradora tem um custo regulatório alto, tem que cumprir várias obrigações, tem que ter capital mínimo, reserva técnica, então são obrigações bem pesadas. É um mercado muito regulado. É isso que nos salvou, né, da crise recente de 2008, essa regulação. A seguradora não pode aplicar o dinheiro como ela deseja, então é um mercado muito amarrado economicamente por sua importância econômica. E algumas associações vêm desenvolvendo essas atividades. Há pouco tempo teve uma audiência pública e uma única confederação que foi criada agregando essas associações que vendem esses planos de proteção, que possuem todas as características de seguro, ela declarou que agregava aproximadamente 125 associações dessa espécie. E além disso, dá margem a outros crimes, porque não recolhe tributo, existe a questão da lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, e até como muito bem ressaltado pelo Luciano da SUSEP, a questão concorrencial, que pode ir para a esfera criminal, sim, a questão antitrust, e por aí vai. Além disso, eles defendem que os associados eles não podem utilizar as prerrogativas do CDC numa eventual disputa judicial, ou então usar o PROCON para isso, face à condição de associado, do segurado, entre aspas, deles. Agora, eles veem esse produto, isso é ruim, muito ruim para o mercado, porque eles veem como se seguro fosse. E a seguradora não tem gerência nenhuma, não tem participação nenhuma nisso. Esse é o custo regulatório que eles passam ao largo, é uma atividade marginal, então não cumpre nenhuma regra, e algumas entrevistas já denunciaram uma evolução patrimonial muito significativa de seus diretores. Já foram feitas algumas ações pela CNSEG, junto com a Federação dos Corretores, ações essas independentemente da SUSEP, para combater e prevenir esse tipo de atividade. A gente já denunciou mais de 30 entidades dessa SUSEP, foram protocoladas 11 notícias-crimes junto à Polícia Federal lá em Minas Gerais, gerando mais de 38 indiciamentos. 5 dessas notícias-crimes já foram denunciadas, 5 dessas entidades já foram denunciadas à Justiça, e os processos já estão em fase mais avançada, são processos com crime
esse crime tem uma pena máxima de 4 anos, de 1 a 4 anos, então, em 2 casos já houve transação penal desses dirigentes, assim, não reconhecendo tecnicamente falando, mas corroborando com a ilegalidade da atividade, né? Explicitando a ilegalidade da atividade. Se tem notícia, se imagina, se estima que são aproximadamente 600 já em atividade, e o grande problema está em Minas Gerais. A grande maioria dessas entidades são de Minas Gerais e possuem sucursais, filiais, representações em mais uns 4 ou 5 estados da federação. Além disso, foi denunciada à Secretaria da Receita Federal, foi encaminhado um parecer jurídico de um renomado tributarista, Dr. Condorcet Rezende, apontando a questão da evasão fiscal nesse tipo de atividade, que já deve ser gigantesca. Se nós imaginarmos que são 600 entidades, se colocarmos uma média de 100 mil, 50 mil, de 20 mil associados a cada uma, vocês já podem ter ideia do volume disso, até sobre o efeito fiscal, até porque o tributo que incide preponderantemente sobre a atividade securitária é o IOF. Essas são algumas ações, já existem 5, pelo menos 5 que a gente tem notícia, porque isso é estadual, né? Mas pelo menos 5 liminares e decisões, sentenças já, proibindo a comercialização desses programas de proteção por essas entidades. A Polícia Federal, como vocês podem ver, é competente para investigar esse tipo de conduta, e o mercado segurador conta muito com esse apoio e agradece também a tudo que já foi feito. Obrigado a todos.